Oi, pessoal. Hoje a gente vai conhecer mais dois palestrantes do Poliglota 2020. A gente está aqui com Otto Mendonça e Raquel Ilha. Como é que vocês estão? Ótimo, melhor agora. Muito bem, muito feliz. Então, vou perguntar primeiro para a Raquel, né? Primeiras damas. De onde você é e com que você trabalha? Eu sou de Brasília e eu sou intérprete, legendadora e dubladora de vez em quando, mas assim, prefiro ser intérprete antes de tudo. A gente conhece tua voz de alguma dublagem ou não? Só da Nova Acrópole, se vocês seguirem a Nova Acrópole, vocês devem conhecer minha voz por lá, a Escola de Filosofia. Ah, tá. E Otto, você? De onde você é e com que você trabalha, Otto? Eu sou eu sou intérprete, basicamente intérprete de conferências, mas eu trabalho também com tradução juramentada e várias outras atividades no campo da linguística aplicada, mas também aí especificamente nos preparatórios para os exames de Cambridge. Então, basicamente essas três linhas. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu rodei um pouco esse Brasilzão. Hoje eu moro em Brasília, onde eu conheci a minha colega Raquel. Estou aqui há 3 anos e meio, então já morei em quase todas as regiões. Falta morar no querido Nordeste. Quem sabe um dia aí fazer companhia aí para o Juliano. Beleza. E Otto, já que você está falando aí, me conta um pouco como é que começou essa história com as línguas estrangeiras na tua vida. Rapaz, essa é uma boa pergunta. As línguas estrangeiras acho que começaram quando eu tinha uns 9 anos de idade. Eu me lembro com 9 anos eu indo estudar na cultura inglesa, no Jardim Botânico, quando eu morava lá no Rio. Mas depois, quando eu tinha uns 15 anos, eu fiz intercâmbio e aí meu primeiro emprego foi professor de inglês. Então, os idiomas meio que fizeram parte da minha vida, sempre fizeram. Eu nunca decidi assim, vou trabalhar com idiomas. Meio que a coisa foi acontecendo e virou uma segunda natureza, sabe? Uma segunda pele, um hábito que a gente tem. Eu não consigo me ver sem trabalhar com idiomas. Então, E claro, eu até publiquei hoje um artigo no LinkedIn, falar um pouco agora que eu percebi que a gente está sendo interpretado, o cara fica empolgado, tá vendo como é? Que nem palestrante se empolga e começa a falar rápido, o intérprete tem que correr atrás do cara. Foi mal, galera, foi mal. Mas, assim, eu até publiquei um artigo hoje lá no LinkedIn falando disso, como que, por que que eu sou intérprete, por que que essa profissão é significativa para mim, né? Quer dizer, tem um sentido de missão aí, de funcionar como ponte, né? Somos construtores de pontes. A Raquel depois também vai falar um pouco sobre isso. E você, Raquel, começou quando nas línguas? Eu comecei desde criancinha, assim, acho que eu tinha 2, 3 anos. Ao lado da Embaixada Americana tinham várias crianças que cresceram comigo e eu era assim, chegava em casa, queria só falar inglês. Aí meu pai ficava me podando, falando que não, que minha língua é materna, não sei o quê. E eu tinha esse negócio, assim, que muitos brasileiros têm, né? Ah, não, porque eu queria morar fora, queria viver fora, eu acho que o Brasil não presta, blá, blá, blá. Aí foi bom que quando chegou nos 15 anos e eu fiz intercâmbio, eu falei, realmente não era tudo aquilo que eu imaginava. Mas, bom, tirando isso, a minha trajetória nas línguas foi bem tradicional também, que nem o Otto. Fiz desde os 7 anos Thomas Jefferson, não foi cultura inglesa. E assim que eu me formei foi quando eu fiz o intercâmbio lá para os Estados Unidos. E quando eu voltei também comecei a dar aula de inglês na Thomas. E depois na Red Balloon, Saint Giles. Aí eu vi que dar aula de idiomas não era uma paixão, então eu fui atrás de outras possibilidades nas línguas. E fiz tradução em inglês na UNB. Assim que eu formei, eu pensei em fazer uma pós-graduação na PUC, só que isso de morar longe dos meus pais, sendo filha única, me dava aquele pezinho no coração, e aí eu acabei ficando por aqui, entrei no mercado e fiquei aqui mesmo. Mas não tiro essa possibilidade agora, já com outra maturidade, de sair aqui um pouquinho desse ninho. Ah, E é legal. isso. E, assim, tenho que lembrar que não é a primeira vez que o Otto participa do Poliglotar. Ele já foi palestrante na primeira edição do evento, em 2016, em Fortaleza. Ele até deu uma palestra sobre poliglotismo e outra sobre
o quadro Como Europeu de Línguas e um livro também que ele lançou sobre cursos de idiomas. E agora o Otto está voltando, né, para o Poliglotar na 5ª edição, agora online. E, Otto, você também vai ter nesse Poliglotar 2 participações. Sobre o que você vai falar no evento? Engraçado, bem legal você dar esse panorama, né? Porque essa questão dos clubes poliglotas, né, que a gente criou lá, e também o movimento do Surubola, e aí você, na liderança aqui do Poliglotar, a gente faz parte disso desde o início. Eu me afastei um pouco porque eu estava com outros objetivos na vida, mas não deram muito certo, os idiomas me puxaram de volta junto com a Raquel aí. Vocês conhecem a história, mas eu vou falar um pouco... uma palestra, né, no sábado será sobre os exames de Cambridge. Quais são os exames de Cambridge? Os mais conhecidos são os que eu vou falar, que é o FCE, o CAE e o CPE. O que essas siglas significam? O FCE significa First Certificate in English, que é um certificado de nível intermediário. O CAE é o certificado de inglês avançado e o CPE, que é o de proficiência. Esses diplomas, você pode perguntar, mas Otto, por que esses diplomas? Sendo bem sincero, é porque eu sempre gostei de desafio intelectual e eu sempre gostei de fazer provas de inglês. Então, eu acho as provas de Cambridge muito mais legais do que, por exemplo, o TOEFL ou qualquer outra prova. Elas são mais difíceis. E eu, sinceramente, acho que quem sabe inglês de verdade faz Cambridge. Mas ninguém precisa concordar. Mas a real é essa. Então, essa é a primeira palestra. E a segunda, eu vou ministrar junto com a minha amiga Raquel, e a gente vai falar de tradução simultânea. É como se fosse uma introdução ao fantástico mundo da tradução simultânea, mas é uma introdução não apenas teórica. A gente vai também, por isso que a gente vai ter 2 horas, né? Conseguimos convencer aí o Juliano, negociamos aí com o Juliano. O Juliano é durão, mas a gente boa. A gente negociou com o Juliano, e aí a gente vai conseguir também passar alguns exercícios, né, Juliano, assim, práticos, para o pessoal ter um gostinho e conseguir responder a pergunta, porque muita gente pensa assim, né, puxa, mas será que isso é para mim? Né? Então, a gente quer ajudar a pessoa a ver se é. Você está ajudando o Otto nesse curso que vocês estão elaborando, Raquel, e como é que vai ser a tua parte nessa oficina? Inclusive, eu não estou ajudando ele apenas nisso, eu resolvi entrar de cabeça. Estou ajudando ele tanto no exame de Cambridge e também no Meta Tradução Simultânea. Porque, querendo ou não, eu também fiz a prova, né? Eu fiz o CPE. Antes do CPE, eu tinha feito o Michigan, porque meio que fazia parte do treinamento da Thomas. Quando você terminava, você fazia uma prova internacional e era o Michigan dentro da Thomas. Não era nada de Cambridge, porque não era cultura inglesa. Então, eu fiz o Michigan, né? Tipo, então, depois eu fiz o CPE. E aí, nisso também, acaba que os exames internacionais ajudam a gente até a refrescar a cuca e lembrar e estudar mais a fundo para poder ajudar os alunos a passarem nos exames. Então, para mim, sempre é uma ótima oportunidade de estudar um pouco mais da língua. E a parte de tradução simultânea, que a gente insiste em falar tradução simultânea, e é por uma razão muito simples, que as pessoas, no geral, conhecem a profissão intérprete como tradutor simultâneo, então a gente resolveu democratizar até o nome do negócio para poder a pessoa entender do que se trata, mas isso não quer dizer que a gente não sabe que seja interpretação para os mais íntimos, mas, enfim, eu estou aí com ele em todo o projeto, no geral, a gente tem várias outras coisas também paralelas aí, como mentoria para quem está entrando nesse grupo aí entrando com a gente nessas lives que a gente está fazendo. Hoje à noite vai ter uma live sobre o Meta Tradução Simultânea, sexta-feira sempre tem live sobre exames de Cambridge. A Helena e a Mariana estão aqui conosco e são do grupo.
e elas estão bem engajadas, né? Assim, é bem legal ver a pessoa assim nesse começo da paixão e lembra a gente do começo também. Isso é muito bom você dar aula, porque você lembra do seu início e acaba lembrando qual que foi a sua paixão inicial e fica apaixonado de novo. É tipo um reapaixonamento constante. É muito Mas é legal. bem isso. E essa oficina que vocês vão dar no domingo e também o curso que vocês oferecem é para iniciantes ou é para pessoas experientes já? Não, já é para a pessoa que está começando. Não precisa se É para preocupar iniciar. com experiência prévia. É que nem aquela história, né? Ah, eu não arrumo trabalho porque pedem experiência. Mas se eu não tenho o primeiro trabalho, como é que eu vou ter experiência? Na verdade, então assim, a gente quer eliminar esse problema aí. Então, é só chegar. É só chegar. Chegar chegando. Chegar chegando. Tem que chegar chegando. Isso aí. Como ele usou também várias coisas, desculpa aí, eu sei que você já ia fazer outra pergunta, mas Não. como ele já usou aí todos os mottos dos nossos grupos, ali falando que quem sabe inglês passa no Cambridge, essas modinhas aí que a gente inventou. E a tradução, o fantástico mundo da tradução simultânea. É, Recentemente eu inventei também de colocar lá no meu perfil e foi super engraçado como o pessoal já interagiu bem. Foi a questão de ser um malabarista das línguas, trazendo à tona aí a teoria do Evandro, o Evandro Magalhães, que é um grande apoiador aí da nossa parceria, porque ele é apaixonado pelo outro, tô brincando, mas eles aí têm uma relação aí super amiga e é super legal ver ele apoiando a gente nessa iniciativa. E a gente usa bastante as teorias do sentido. A gente está indo na fonte mesmo da interpretação para poder fazer o nosso curso com um embasamento realmente assim acadêmico. Certo. E vamos ver se tem pessoas aqui que querem fazer alguma pergunta, né? Tem muita gente assistindo aqui. Tem alguma pergunta? Pessoal, pode tirar o microfone aí, pode falar se vocês quiserem. Querem saber alguma coisa sobre interpretação simultânea, sobre Beleza. os Eu ia exames? fazer alguns comentários. Pode falar, Vitor. Uma coisa muito importante. Quando eu fiz o Cambridge, o primeiro Cambridge que eu fiz foi o FCA, eu já sabia inglês, eu não já sabia que sabia. Eu fiz o Cambridge porque a minha filha, que estava com os 16, 17 anos, a escola pegou os melhores e sugeriu que fizesse o FCE. Então, eu não sabia da existência dessa forma, como existe, dessa forma da referência europeia e tal. Mas eu falei, eu vou fazer com ela para motivá-la, para ver se ela faz também. Então, eu fiz com ela, eu passei o FCE muito fácil, achei muito fácil na época, então, beleza. Porque eu já tinha inglês, eu já lia e tal. Aí eu me dei, assim, essa coisa me deu valor. Coincidentemente, depois eu comecei a procurar uns mestrados, para minha menina, uns mestrados, as coisas por fora, e achei um mestrado para mim. Mas o mestrado exigia que eu tivesse o C1 ou C2. Aí, eu falei, putz, é difícil pra caramba e tal. Então, eu estudei pra caramba, procurei um professor particular, fiz um curso da cultura, e fiz o C1, C2, fiz os dois, na verdade, eram um num dia, outro no outro. Acabei que eu estudei tanto que eu passei nos dois. Aí, para corroborar, eu passei nos dois, fiquei muito feliz, né? Porque eu queria só o C1, eu precisava do C1, mas o C2 me validou bastante. Porque parabéns. aí eles me aceitaram com mais facilidade, né? Porque eu estava de brasileiro fazendo um curso na Universidade da Inglaterra, que me aceitou muito bem. Então, e eu falando que eu fiz o C2 foi muito bom. Bom, isso é a história por trás do meu comentário. Por outro lado, depois eu fui fazer um outro mestrado e eu estava entre fazer e não fazer e tal, porque a validade é 2 anos, né? Aí, como era outra universidade, eu falei, eu vou ter que fazer. Mas não tinha data para o Cambridge. Então, eu fiz o TOEFL. Rapaz, eu achei o TOEFL uma droga, porque aquele computador, a voz interrompe a tua fala, o computador, você escrevia, a redação era online, aí eu começava a digitar, de repente pulava a minha frase, estava lá no final, eu tinha que reeditar tudo,
Mesmo assim, eu tirei uma nota tão boa que depois disso os caras ligaram para mim, os caras algum recrutador, sei lá o que, do curso, né? De repente eu recebi uma ligação em inglês. A minha mulher me falou, porque tem que cadastrar o endereço, né? Minha mulher, tem um cara em inglês falando com você aqui. Era o cara perguntando em que universidade que eu queria. Então, realmente, quem faz o Cambridge faz os outros. Isso não terra, mesmo sendo uma metodologia muito complicada do TOEFL. Tá gravando aí? Isso é experiência viva. Tá gravando, sim. Não tem como. Aí o teu comentário, Vitor, então é que o Cambridge prepara você bem para qualquer outro, é isso? Sem dúvida, porque o Cambridge você conversa com a pessoa, você tem toda a interação, todas as 4 habilidades e ainda tem a 5ª habilidade, que é a metalinguística que eles cobram. E também, por exemplo, nas provas do Cambridge de C1, C2, eu ficava louco porque eu não conhecia todos os sotaques e na prova cai o sotaque qualquer, cai você falando, ouvindo no bonde, no ônibus, e você tem que responder aquilo corretamente. Então, te prepara não só para fazer outros testes, como te prepara para as outras universidades e outras situações. Porque quando eu fui fazer minha universidade, eu fiz online, o meu professor era indiano, o sotaque bizarro, e eu entendia tudo. Depois lá eu consegui fazer um curso de CAT Tools, né? Que eu achei, por acaso, na universidade. A professora ela era grega. Se vocês não ouviram uma pessoa falando grega, vocês não queiram ouvir, porque ela parece que tudo dela se vira, parece que ela come um apito e sopra entre os dentes. Fica... Vitor. Era horrível, mas eu entendia tudo. A gente está avançando bastante. Mas eu entendia tudo dela. Entendia e conversava com ela. Eu queria pedir que o Otto fizesse algum comentário final aí sobre esses comentários. Tá? Obrigado, só mais um Vitor. detalhe. Um outro detalhe, foi justamente nesse mesmo momento, eu já falei a vocês, eu sou poliglota, né? Eu tinha parado de falar francês, eu tinha parado de falar espanhol, parado de falar outras línguas, e eu, na cultura, justamente no Cambridge, na cultura inglesa, eles me deram um folder completo sobre a referência europeia. Então, eu falei, eu vou fazer todos. E foi muito bom para mim, porque isso é um benchmarking para mim. No momento que eu faço o B2 e sei que eu tenho competência B2 em espanhol, eu sei que eu tenho algum tempo para estudar, para fazer competência C1 em espanhol, e C1 em alemão, e C2. Então, eu sei aonde eu estou. É aquele negócio do você saber, mas saber que você sabe. Quando você faz um teste da referência europeia, de qualquer idioma, você sabe, e você sabe que sabe porque você fez a prova e ele te deu uma nota com feedback, e todas elas são com metodologia de TRI, que é uma metodologia forte. Beleza, você sabe que você fala tanto inglês quanto uma outra pessoa lá do outro lado do mundo, japonês, chinês e tal, que também tem seu nível, C1, Victor, C2. eu queria pedir que agora o Otto desse as últimas palavras aí, porque a gente já está bem avançado aqui no tempo da entrevista. Tá? Beleza, Obrigado. Desculpa, eu falei demais, né? Obrigado. Mas aí eu sou entusiasta com o negócio. Eu gostaria, inclusive, de convidar o senhor, viu, Vitor, aí para a minha palestra sobre os exames de Cambridge. Vi que é um assunto que lhe toca especialmente o coração. E é isso, quer dizer, a validade dos exames de Cambridge hoje, elas são válidas elas não têm um período de validade especificamente. O TOEFL tem 2 anos, mas, na verdade, esse período de validade é dado pelas instituições, né? Mas, assim, eu gostei muito de uma coisa que o Vitor falou, que é o seguinte, me validou bastante. Então, nessa frase, eu quero pegar 2 coisas. Os exames de Cambridge, eles têm um efeito na sua autoconfiança também. Então, eles ajudam na validação de outrem a seu respeito e na autoconfiança. E essa questão da validação é também o que a gente pretende com esse curso de tradução simultânea que a gente está elaborando, eu e a Raquel, ajudar as pessoas a entrar tendo alguém que possa ajudá-las, né? Pegar pela mão e introduzir uma espécie de validação também. Então, eu quero agradecer o espaço, quero agradecer aqui o pessoal que eu estou vendo aqui na tela, os rostinhos, quero agradecer muito ao Juliano pelo espaço que está abrindo e passar a palavra à Raquel. Então, agradeço também,
né, ao Juliano e a todos vocês que estão aí nos assistindo numa quarta-feira à tarde. Então, assim, é um privilégio ter vocês aqui conosco. Quem está assistindo aqui ao vivo é muito legal. E quem vai assistir também depois. Muito obrigada, realmente. Está sendo uma ótima oportunidade. E eu estou aprendendo muito, como sempre. A vida é maravilhosa. Então legal. Obrigado, Raquel. Obrigado, Otto. E todo mundo que participou aqui. Victor, Rodrigo, Helena, Emerson, Cristiane. Então a gente vai se ver depois de amanhã, vai começar o Poliglotar, e domingo com Otto e Raquel, e sábado já com Otto sobre os exames. Então um grande abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Tchauzinho.